Hoje, então, nós vamos ver aqui mais um dos problemas clássicos da computação. Assim, o primeiro que a gente viu foi pesquisa, esse outro é ordenação. Esses dois problemas, eles são bons por quê? Porque eles admitem uma grande diversidade de soluções e a especificação deles é muito simples. E, como eu disse, o objetivo desse curso aqui não é trabalhar sobre especificação. Então, ordenação, o que consiste a ordenação? Consiste em colocar em ordem alguma coisa. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos colocar em ordem um vetor. Então, digamos que você tem um vetor como este aqui. A ideia é obter um outro vetor que contém exatamente os mesmos elementos do vetor inicial, mas colocados em ordem crescente ou decrescente, mesma coisa. Então, vejam vocês que assim, o 34 que estava na primeira posição foi parar na terceira, tá bom? O 56 que estava na segunda foi parar na última aqui, a sétima. O 27 aqui na segunda e por aí vai. Tá bom? Então, todo elemento que está presente aqui, está presente também aqui. Tá bom? E esse de baixo está em ordem crescente. Aqui uma outra visualização para ordenação. Do lado de cá você tem um conjunto não ordenado. Aqui, só acreditando, né? Tem os mesmos elementos que estão aqui, mas em ordem crescente. Bom, para que serve a ordenação? Bom, serve para pesquisa binária, isso vocês já viram. Bom, o que vocês viram muito antes disso? Serve para a gente achar alguma coisa numa lista grande de quem passa no vestibular. Bom, serve para você descobrir duplicações. Certo? Tem duas coisas, tem dois registros duplicados do mesmo aluno aqui, você coloca em ordem, fica muito fácil de você descobrir depois, porque eles estarão em posições consecutivas, né? E aí então fica mais fácil você descobrir duplicações. Isso serve para um monte de coisas. É um problema muito importante, tudo quanto sistema tem funções para ordenar, como sempre. O Scilab também tem uma chamada GSort, tá? Que é muito mais eficiente que todos que nós vamos ver aqui, tá? E que vocês devem usar na prática. Mas a ordenação tem vários algoritmos muito interessantes que nós veremos alguns deles aqui hoje. 3 deles em particular. Bom, o primeiro chama-se seleção e troca, ou select sort em inglês. Sort é a palavra em inglês para ordenação. Bom, primeiro vamos dar uma olhada no cabeçalho dessa função, que é simplesmente dizer aquilo que a gente já falou. Bom, uma função que recebe um vetor e produz um vetor. Esse vetor aqui tem os mesmos elementos desse daqui, mas ele está em ordem crescente, no nosso caso, aqui em todos os nossos exemplos, ele é em ordem crescente, mas obviamente os algoritmos são facilmente adaptáveis para a ordem inversa. Bom, seleção em troca é o seguinte: qual o elemento que vai ficar na primeira posição? O menor de todos. O que vai ficar na segunda posição? O segundo menor. Então, é isso. O que nós vamos fazer? Percorrer o vetor inteiro, procurar o menor de todos. Esse nós colocamos na primeira posição. Bom, então no caso aqui, gente, nós percorremos aqui, qual que é o menor? É o 12. Então o 12 vem para a primeira posição. Agora, o que acontece com o 34, que a gente não pode esquecer dele? Bom, porque o vetor ordenado tem que ter todos os elementos do vetor original. Bom, onde que a gente vai colocar? Muito convenientemente, onde estava o menor. Bom, então, nós descobrimos qual é a posição do menor elemento e trocamos com o primeiro. Ok? Bom, então, essa parte aqui já está no seu estado final desejado. Tá bom? A gente tem agora um problema ligeiramente menor. A gente tinha um problema de tamanho n, a gente tem aqui um problema de tamanho n-1. Bom, o que nós temos que fazer? Encontrar o menor nessa parte aqui, que vai de 2 até 7, para esse exemplo. Bom, qual que é o menor? É o que está na posição 3. Então, vou trocar esses dois aqui de posição. Ok? Então, o que acontece? Tínhamos um problema de n, um problema n-1, um problema n-2. Até aqui, gente, quando a gente passa de um problema de
duas posições, certo? Um vetor de dois elementos. Se a gente colocar o primeiro aqui, o último só tem uma posição e já está ordenado. Então, voltando aqui agora, certo? Qual que é o raciocínio? Nossa, você supõe que as k-1 primeiras posições do seu vetor já estejam consolidadas, certo? Cada elemento está na posição correta. Bom, o que é que nós fazemos? Procuramos de K até a última posição, procuramos qual a posição que contém o menor naquela parte. E trocamos com o que está na posição K. Tá bom? Com isso é um avanço. É aí que a gente vai avançando, até que a gente chega naquele de tamanho 2, que na hora que a gente colocar o menor deles na primeira, que é a antepenúltima, na primeira da parte ainda não ordenada, que é a antepenúltima, o vetor estará inteiramente ordenado. Para cá, a gente faz um for aqui. Então, vamos para cá variando de 1 até o penúltimo elemento, tá vendo? Daquele, como a gente viu aqui, você precisa ir até o penúltimo, certo? É o penúltimo. Então, aqui, por enquanto, está só como comentário, vamos selecionar a posição entre A índice K e A índice length de A, que contém o menor valor. Bom? E depois vamos trocar o valor de A índice K com o valor na posição selecionada. Entendeu? Talvez alguns de vocês já sabem como que você faz para trocar o valor de duas variáveis, mas é engraçado que isso não é tão simples assim, não. Isso é um truquezinho, depois que a gente sabe, é óbvio. Mas antes de saber, é um pouco problemático, por causa do seguinte: suponha que você tem duas variáveis, x e y. Você quer que x fique com o valor de y e y fique com o valor de x. Se você fizer desse jeito aqui, ó, x igual a y igual a x, o que acontece? Quando nós fizemos isso daqui, o valor antigo de x foi embora. Tá bom? Então, se a gente faz x igual a y, depois y igual a x, o x, nessa hora que o x já tem o valor de y, então você vai fazer y igual ao valor dele mesmo. Tá bom? E o valor antigo de x foi perdido. Se você fizer o contrário, mesma coisa. Bom, então a solução clássica é essa daqui, certo? O truquezinho que todo mundo usa, você usa uma variável temporária, que a gente sempre chama de tempo. Você pode escolher o nome que você quiser, tá bom? Mas todo mundo chama de tempo. Então, você faz tempo igual a x, preservou o valor antigo de x. Faz x igual a y, foi embora o valor que estava armazenado em x, mas o valor antigo está guardado aqui em tempo. Tá bom? Depois fazemos y igual a tempo. Bom, então assim que se troca valores de duas variáveis. Bom, essa aqui é uma função que encontra o menor valor presente no vetor. Então, como que ela funciona? Eu faço m igual a índice 1 e para cá, variando de 2 até o último elemento, eu vou atualizando o valor de m. Ou seja, se eu encontrar algum elemento no vetor que seja menor do que aquele que eu considero o mínimo até aquele ponto, eu atualizo o valor do mínimo. Tá bom? Ou seja, essa aqui encontra o menor valor presente no vetor A inteirinho. Bom, o que nós precisamos fazer? Certo? Nós precisamos ter um parâmetro extra de entrada, só uma parte do vetor, que a gente não quer encontrar o menor de todos, senão a gente fica sempre no mesmo, não tem progresso. A gente quer considerar só uma parte do vetor e queremos saber não o valor, mas a posição onde se encontra o menor. Tá bom? Ou seja, é isso que muda. Então, isso a gente consegue fazendo assim, ó. Eu chamei de mínimo posse para dizer que além do valor mínimo, ele retorna também a posição. Bom, então, primeiro, ele tem o vetor A, mas não é o vetor A inteiro que será considerado, não. Será o vetor A entre as posições low e high. Bom, e vou retornar o mínimo e o índice do mínimo. Bom, então, o que é? A mesma coisa, só que eu vou sempre guardando, anotando na variável IM o índice de onde está o valor atual de M, o valor corrente de M. Entendeu? Então, começa com o primeiro elemento da parte que nós estamos considerando. Bom, aí anota assim. Depois, aqui, cada vez que tiver uma atualização do M, eu anoto em IM aqui a posição onde ocorreu essa atualização. Tá? Então, ou seja, eu vou procurando qual que é o algoritmo para achar o menor. Eu suponho que o menor seja o primeiro, eu vou percorrendo. Cada vez que eu encontro um menor ainda, eu atualizo. Agora, além de eu atualizar, eu anoto em qual posição que eu fiz isso. Tá? Que houve atualização. Isso. Qual posição que houve uma atualização? Então, o último valor aqui, ó,
de M vai ser aquele que é o menor de todos mesmo. E com isso, aqui a gente já tem aqui a função select sort completa. Bom, aqui eu chamo essa função mínimo pos. Bom, depois aqui eu troco o que está na posição A índice K com a posição A índice I min. Ou seja, essa chamada da função aqui retorna o menor valor, que eu nem vou usar, e o índice do menor valor. Bom, e aí eu troco o que está na posição A índice K com a posição A índice I min. Bom, aqui, gente, está um vetor que eu sorteei. Tá? Eu sorteei isso daqui. Então, agora aqui eu vou apertando Enter aqui, ó, e nós vamos acompanhando aqui. Aqui, ó, esse azulzinho aqui quer dizer qual posição que a gente está preocupado com ela agora. Bom, e aqui está o mínimo até então, que se não me engano vai ser o mínimo geral mesmo. Tá? Então, eu colori ele de vermelho, tem uma mudança sutil aqui de roxo para vermelho, tá bom? Então esse aqui efetivamente é o mínimo, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar este com este. Bom, então eu fico com essa posição aqui. Agora, eu vou me preocupar com o que eu vou colocar aqui. O mínimo, por enquanto, é esse daqui. Tá? Depois passa para ser esse. Depois passa para ser esse. Depois esse último aqui, que é efetivamente o menor dessa parte. O que eu faço então? Vou trocar este com este. Tá bom? Troquei. Tá? Agora, preocupar com essa posição. Mínimo até agora, este. Mínimo este. Vermelhou, esse é o mínimo de verdade. Tá? Percorrer até o fim o vetor, esse aqui efetivamente é o menor de todos. Então, agora, dessa parte, tá? Então, agora eu troco. Agora, essa posição, indo, avermelhou esse aqui que é o menor mesmo, troquei. Pode ir rápido, gente? Pronto. Tá bom? Deixa eu fazer um maior aqui e deixar ele rodar rapidinho para vocês verem como é que funciona. Bom, agora ele vai rodar sozinho agora, gente. Tem umas modalidades aqui. Ó, estão vendo, gente? Vai colocando os pititinhos na esquerda, vai colocando até... Tá bom? Mas é uma forma bastante intuitiva. A gente faria a mesma coisa para ordenar um monte de carta de baralho. Tá? Pega o menor, põe primeiro, depois o segundo menor, depois o terceiro menor.